Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Trianon, o podcast do portal Leia Já, que hoje vai falar de um dos equipamentos culturais mais queridos pela população do Recife. E quem está aqui comigo é a Luciana Félix, diretora do Passo do Frevo. Luciana, muito bem-vinda ao podcast Trianon. Eu que agradeço o convite, Geraldo, ao Leia Já, esse podcast de Trianon, que pelo nome já é efervescência cultural, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, falando do Passo do Frevo, falando das ações do Passo do Frevo, falando desse equipamento que é centro de referência e salvaguarda do patrimônio da humanidade, o frevo, que é bem nosso, mas que é da humanidade. Enfim, prazer imenso. Agora eu queria começar falando um pouco de você, porque você já foi presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife. E aí, assim, como é que começou sua vida na cultura? Como é que começou seu interesse? Rapaz, para não deixar escapar a minha idade, mas meus 47 anos são com orgulho também, né? O interesse pela cultura, eu acho que vem desde casa, Geraldo. Minha mãe foi educadora popular, educadora do método Paulo Freire. Eu cresci ali no sítio da Trindade, que era o MCP, e depois virou Fundação Guararapes, de onde ela foi funcionária, né? Então a gente fazia muito parte daquela pujança ali da cultura popular em Casa Amarela, no sítio da Trindade. Então, acho que o interesse começou de casa, na família, com os meus irmãos, pela educação da minha mãe. Eu fiz Direito na Faculdade de Direito do Recife, militei um pouco na advocacia, e depois, quando veio esse convite para participar da Fundação de Cultura, da presidência da Fundação de Cultura da cidade do Recife, em 2009, eu acho que eu fui aquela coisa assim de você vir para um mundo que talvez estivesse esquecido numa memória, mas que me fez muito bem, né? Porque é retomar esse contato com as manifestações culturais da cidade, os artistas, os fazedores da arte da nossa cidade, independente em que momento ou em que tempo eles estejam na cadeia produtiva do frevo, na cadeia produtiva da cultura popular, na economia criativa. Então, eu acho que minha imersão como profissional, né, como gestora da cultura, começou propriamente dita aí, na Fundação de Cultura, onde eu fiquei até 2012. E o Passo do Frevo, né, que foi fundado em 2014, a gente nota que tem um carinho especial por todas as gestões que passam na Prefeitura do Recife. E segundo o release do Passo do Frevo, o Passo é mais que um espaço físico, é uma ideia e um propósito. Como é que se define? Essa ideia, esse propósito, né? O Passo do Frevo, ele é a vontade e talvez essa possibilidade de eu voltar para a gestão da cultura, né? Eu estava lá na Fundação em 2018, em 2012, 2012 eu participei de vários outros projetos, tanto na gestão pública quanto na iniciativa privada. E aí, o ano passado, surgiu a possibilidade de fazer um processo seletivo para ser gerente geral do Passo do Frevo. É um processo, assim que estava disponível naquela vagas.com, no LinkedIn, eu achei até de, caramba, será que pode ser um presente? Será que eu não vou passar? Fiz, foi um processo longo, mas deu certo. E é esse meu reencontro, né, com uma coisa que eu gosto bastante de fazer, que é estar fazendo a gestão de cultura. É um equipamento que foi inaugurado em 2014, é um equipamento público municipal, mas que tem um modelo de gestão diferenciado dos demais equipamentos públicos aqui da cidade e do estado de Pernambuco. A gente é gerido por uma organização social sem fins lucrativos, geral do modelo híbrido de gestão. Então, eu particularmente sou diretora do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que tem expertise em fazer gestão de museus, gestão de fundos ambientais e de projetos culturais, educativos e ambientais. Eu acho que o primeiro projeto, eu acho não, tenho certeza, o primeiro projeto do IDG, do qual eu sou funcionária, foi o Passo do Frevo. O IDG está no Passo do Frevo desde sua inauguração, no dia 9 de fevereiro de 2014, mas o IDG também faz, por exemplo, o Museu do Amanhã. A gestão lá do Museu do Amanhã é nossa. A gente está chegando com um projeto em Fernando de Noronha para fazer a parte museal, as atividades educativas e as atividades culturais e ambientais no Forte Nossa Senhora dos Remédios, em Fernando de Noronha. Agora, em novembro, a gente inaugura o Museu das Favelas, em São Paulo. Então, essa ideia, esse propósito, né? O Passo do Frevo não é só um equipamento, é esse equipamento público, com esse modelo diferente de gestão e que se materializa nesse propósito de sazonalizar o carnaval, de sazonalizar o frevo
para além do carnaval. Então, quem tem a oportunidade de viver essa experiência, de entrar ali no Paço do Frevo, o visitante que vem de fora, o recifense, até a pessoa que vai tomar um cafezinho ali, ele já dá de cara com uma exposição que nos remete muito à história do frevo, mas que dialoga muito com a história da nossa própria cidade. Então, a gente tem ali naquela sala vermelha, né, aquela sala abre-alas, nomes de pessoas artistas, fazedores, nacionais, internacionais, que dialogaram com o frevo de alguma forma, sejam músicos, sejam passistas, enfim. E depois a gente vai passeando ali entra no Paço do Frevo, onde a gente tem essa história da cidade, esse diálogo do frevo, aquele primeiro momento no jornal onde se destacou a palavra frevo, mas também esses acontecimentos de o frevo surge e o que é que estava acontecendo no Brasil e no mundo naquela época, né? Então a gente desfila por esses 100 anos. E aí esse centro de salvaguarda tem essa missão, Geraldo, de não deixar que o frevo seja somente visto, percebido, estudado, sentido, experimentado somente no Carnaval do Recife e de Pernambuco. A gente traz várias versões, experimentos do frevo todos os dias e de várias formas nesse centro de formação e de salvaguarda, que é a nossa missão, porque nós somos patrimônio da humanidade. O Paço do Frevo ele existe como uma pré-condição do frevo ser um patrimônio da humanidade. Então, dentro do inventário do frevo, essa candidatura do frevo como patrimônio da humanidade na Unesco, existia esse pré-requisito, né? Para você ter essa manutenção de patrimônio, é preciso um lugar onde você tenha esse usufruto, né? Tenha essas expressões, tenha essa fruição o tempo inteiro, senão deixa de ser... perde a razão de ser patrimônio, né? Perde a razão do diálogo com a comunidade, com o Brasil, com o país, com a cidade, com o mundo e com as pessoas que usufruem disso. E por falar nisso, assim, o Paço recebe milhares de visitantes, né, a cada ano. Esse público é mais turista, é mais o pessoal aqui da região metropolitana? Como é que é? É uma curiosidade, esse público do Paço do Frevo. Todo mês a gente tem uma pesquisa de público e esse ano, por exemplo, está bem equilibrado. A gente tem muito recifense, muita gente da região metropolitana do Recife, que é um orgulho maravilhoso para a gente, né? Visita o Paço do Frevo, faz os cursos da escola do Paço do Frevo, inscreve projetos para se apresentar, seja em vários segmentos do Paço, do Frevo. E eu diria que hoje a gente está, pela última pesquisa de público da gente, é uma coisa meio 70-30. Né? 70 de região metropolitana do Recife, mais 30 de visitantes nacionais e internacionais. Eu atribuo também uma coisa da Covid, né? A pandemia, o lockdown, a proibição da viagem. A gente está voltando, o Recife está voltando agora a receber os navios. Eu acredito que essa visitação nacional e internacional vai aumentar no Paço do Frevo, mas eu gosto muito de ter visitante. É uma coisa que deixa todos nós que fazemos o Paço do Frevo muito orgulhosos de dialogar com o recifense, né? E dizer, toma aqui que a casa é tua, literalmente, né? O Paço que tem esse A de castelo, né? O próprio nome diz, o Paço, que é palácio, mas é a casa de todo mundo. Então é bacana que a gente tenha muito visitante da terra. É só uma pequena curiosidade. Eu demorei muito tempo para ir no Paço do Frevo. É a primeira vez que eu fiz um circuito ali. Eu fui no Paço do Frevo, eu fui no Cais do Sertão e na sinagoga. Tudo no mesmo dia, pela primeira vez. E depois eu fui pro cinema. No outro dia, pandemia, fecha tudo. Eu aproveitei o último dia do lockdown. Já pode voltar, porque todos esses equipamentos que você falou aí, que são belíssimos, a gente trabalha em rede, então tem muita programação que a gente faz juntos, assim, emendando um circuito. Está tudo aberto, viu? Bem bonito. Vale a pena ir lá no Cais do Sertão, na sinagoga, e outros equipamentos que a gente tem lá na ilha do Recife. O Luciano, em 2002, o museu, né, o Paço do Frevo, ele criou ele tem como tema A Casa do Frevo é o Mundo. Qual é o objetivo dessa? Isso é uma campanha? É uma mania de pernambucano, mas que não é uma mania, a gente tem realmente essa grandiosidade e a gente faz questão de demonstrar nas ações, nos projetos, nos diálogos. O Paço do Frevo ele trabalha com temas anuais. Em 2022, a gente lançou esse tema, A Casa do Frevo é o Mundo, que é uma provocação que a gente faz a nós próprios. O frevo existe ali, a gente tem esse compromisso, essa missão
de dessazonalizar o frevo para além do carnaval. Se realiza muita coisa, o passo é uma potencialidade, mas a gente não existe se não tiver o diálogo permanente com essa comunidade do frevo. Então, por exemplo, quando a gente diz a Casa do Frevo é o Mundo, é a gente se responsabilizando em conhecer os outros territórios frevísticos, as agremiações carnavalescas, onde elas estão, o que é que a gente pode beber dessa fonte riquíssima, tradicional, das agremiações carnavalescas. Então, por exemplo, a gente, quando lançou agora a programação da Escola do Paço para o segundo semestre, nós lançamos em Chão de Estrela, na sede do Daruê Malungo. Então, é esse passeio que a gente dá por vários territórios, não somente de agremiações, mas de locais onde eles produzem essa cultura popular, mais especificamente o frevo, e que a gente pode aprender com eles e levar um pouquinho do que é que a gente faz ali no Paço do Frevo para essas comunidades. Para o Recife, para o país, para o mundo, a gente quer se espalhar. Quando a gente fala de mundo, está aí nessa história também, né? O frevo internacional, né? Vários artistas da gente que leva o frevo para além dessa fronteira do Brasil e volta com uma experiência maravilhosa, mas, para além de tudo, leva esse nosso patrimônio para além das nossas fronteiras. Uhum. Assim, para quem não conhece o Paço, não fica achando que é só uma casa que expõe peças e materiais, assim, se você quiser, pode destrinchar aqui, falar mais das atividades, da estrutura, tem um lance de memória, né? Exatamente. Como eu te falei, a gente é centro de referência e salvaguarda do patrimônio, o frevo. Então, quando a gente diz que é centro de referência e principalmente salvaguarda desse patrimônio, a gente imagina que o espetáculo por si só, a fruição por si só, não garante a permanência, a salvaguarda desse patrimônio. Então, nós somos escola. O Paço do Frevo ele tem uma escola do Paço, que a gente dá aula de música e de dança, mas que também a gente passeia por outros segmentos do frevo, como, por exemplo, as manualidades, as questões de adereço, de sustentabilidade, de fantasia. Então, somos escolas, temos um centro de documentação e referência, um acervo muito fantástico para os pesquisadores, para as pessoas que fazem a música, fazem a dança. É um lugar onde não para o centro de documentação da gente, de um acervo incrível. Nós temos as exposições, tem três pisos, 3 áreas de exposição. Uma exposição permanente que começa ali no térreo, contando essa história do frevo, dialogando com a cidade, com o estado, com o Brasil e com o mundo, e aquela praça lá em cima, no terceiro andar, onde a gente faz um giro dos 365 dias que a cidade se mobiliza para fazer um carnaval. Então, são 365 fotos com um chão belíssimo, com frases de Valdemar de Oliveira, onde a pessoa pode ter exatamente essa dimensão, assim, né? Como é que eu conheço o carnaval, como é que eu conheço o frevo, onde eu me identifico, onde ele acontece, como ele se passa na minha cidade. A gente faz umas transversalidades. Frevo e agremiação, frevo e território, frevo e economia criativa, frevo e os grandes blocos, frevo e Olinda, frevo e Pernambuco, frevo e Recife. Então, tem esse espaço grande, tem uma sala de exposição temporária. Daqui a pouco a gente anuncia, né? Nos próximos meses a gente vai receber uma exposição temporária nova, mas a frequência é que a cada ano a gente tem uma exposição temporária. O Paço do Frevo tem um café absolutamente gostosinho, regional, onde você pode comer um bolo de rolo, um bolo de noiva bem da gente. É por aí, daqui a pouco eu me lembro de mais coisa que a gente tem. Agora, Luciana, aquela parte daquele acervo material talvez seja visualmente o que causa mais impacto, assim. Em quem curte carnaval, quem acompanha bloco e troça e tal. Como é que foi montado aquele acervo ali? A gente não é um museu com muito acervo físico, né? Nós temos os estandartes. Não, eu não digo, mas tem umas coisas bem raras ali, uns estandartes, umas Tem camisas um antigas, estandarte, né? por exemplo, que remete à data da Proclamação da República, 1889, né? Então, é muita responsabilidade você guardar consigo, né, o Paço do Frevo ter essa responsabilidade de guardar, de manter, de preservar esses estandartes. É uma beleza de você passear por ali e ter contato com tudo isso. Mas, para além dos estandartes, são poucos os acervos físicos que a gente tem, né?
E aí a gente entende que é exatamente nessa troca de cada pessoa vir e contar sua própria história, cada registro que a gente deixa disponível no centro de documentação, a memória oral, a memória virtual, o diálogo que a gente tem, e a pandemia nos obrigou muito a fazer essa virada de chave, de mostrar o que a gente tem e receber também do outro a partir das tecnologias digitais. Enfim, é isso, assim, essa parte do acervo não é muito física. O maior acervo da gente são esse patrimônio maravilhoso, rico, que são os estandartes das agremiações carnavalescas, os flabelos dos blocos líricos, dos blocos de rua. Mas se alguém quiser fazer uma doação, vocês recebem? Não, Não. a gente. É tão engraçado isso, Geraldo. Todo dia chega uma pessoa assim, e é danado, assim, porque dá uma pena, porque a história do frevo é centenária, né? E tem muita gente que não tem onde guardar na sua agremiação, na sua casa. Ontem, por exemplo, o coordenador do Centro de Documentação da gente visitou a presidente do Bloco da Saudade. E ela mostrou assim os croquis das fantasias, né, de como foi desenhado há um tempo atrás no Bloco da Saudade, tem partituras, então todo mundo quer deixar no Passo do Frevo, porque sabe que ali a gente cuida muito, mas política de acervo é uma política que requer muita responsabilidade. Se ela não tiver atrelada a uma política de manutenção de acervo diuturna, ela cai num lugar assim de estar aqui na estante e outro meio que está no estoque. Então, não pode ser tratada, tem que ser tratada com muita responsabilidade. Sábado também a gente recebeu Karina Zapata, numa ação com a Primeira Infância, a Unesco, e o Recentro, e ela me lembrando assim da fantasia do Diabo Louro. Lu, e aí, posso deixar aqui? Karina, tem que... não pode, a gente não vai conseguir cuidar da fantasia do Diabo Louro da forma como ela precisa, né? Com a responsabilidade que ela precisa. Então, esse acervo é o que a gente tem permanente e, por hora, não. A gente não tem essa política de receber mais acervo, entendendo a responsabilidade que é cuidar desse material, sabe, Geraldo? Vi que vocês desenvolveram uma ação para visita de crianças com Espectro espectro autista, autista. essas questões da acessibilidade, elas atravessam não somente o PAS como museu, mas é uma preocupação de todos os equipamentos culturais e museus, enfim. É uma política que precisa avançar mais, né? E a cada dia a gente recebe provocações positivas no sentido de nos orientar. Então, a gente começou uma experiência para visita mediada para as crianças com autismo. Isso tem sido muito bacana. A gente tem recebido grupos de crianças, pais responsáveis, mães que têm essas crianças e a gente consegue fazer essa mediação com eles. O último final de semana nós recebemos crianças com microcefalia. Então foi um momento assim importante, emocionante, né? E eles chegaram naquele transporte do PE Conduz, um programa do governo do estado. Então, a cada dia a gente está se especializando mais para levar mais acessibilidade para os nossos visitantes, né? Agora, acho que dia 14 de setembro, Dia Nacional do Frevo, a gente está fazendo uma reforma bem interessante no terceiro andar, na Praça do Frevo, e a gente vai conseguir colocar o piso podotátil, que é uma passarela exatamente entre os estandartes, para as pessoas que têm baixa visão ou são cegas, elas consigam ter essa experiência de passear ali na Praça do Frevo com segurança, né, com carinho, com cuidado do Passo do Frevo, para elas, né? Os banheiros acessíveis, as rampas, essas coisas que já são mais comuns, mais de rotina e chegaram talvez como uma provocação da política de acessibilidade primeiro, mas aí eu te digo, Geraldo, é um dia a dia, sabe? A gente tem que aprender muito ainda e realizar muito, mas eu acho que a gente está cumprindo um papel bem importante nessa área da acessibilidade. E já que estamos no YouTube e no Spotify, como é que é o Passo do Frevo na internet? Tem uma história de uma visita virtual também? Tem uma história de uma visita virtual no Google para quem quer conhecer o Passo, está distante, né? Não está na cidade, não está no país, pode fazer essa visita pelo Google. Nossas redes sociais são bem movimentadas, principalmente o Instagram e o YouTube. Essa preocupação também com acessibilidade fez com que os nossos espetáculos principais, ali no terceiro andar, a gente faça com o intérprete de Libras.
E aí a gente joga para a plataforma do YouTube com esse intérprete de Libras, e eu acho que daqui para o final do ano a gente vai ter algumas coisas com audiodescrição. Então, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eita, daqui a pouco eu estou feita a música de Chico Buarque, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook e no nosso site. O site é bacana, o Instagram também, porque as pessoas podem acessar o link dentro do Instagram ou o próprio site e fazer sua reserva comprar o bilhete virtual, também fazer reserva de visita de grupos, né? Muitas escolas procuram a gente para fazer essa mediação em grupo, né? Então, os educadores conseguem, os nossos educadores do Passo do Frevo conseguem fazer esse acolhimento de grupo a partir desse agendamento, né? Das nossas redes sociais. Foi uma coisa que cresceu muito, Geraldo, na pandemia, né? É uma coisa assim de que a gente não pode parar, tem esse propósito, tem essa missão, e no momento onde estava todo mundo trancado em lockdown, como é que a gente faz para não deixar a coisa deixar de moer, principalmente porque a gente sabe que um dos setores mais atingidos pela pandemia foi esse setor da arte, né? Do entretenimento, da cultura, os fazedores de cultura, eles precisavam desse canal também, não somente o Passo e suas ações, mas levar para o Passo essa possibilidade de acolhida do artista, né? Então, a gente fez live, fez conteúdos digitais para poder dar uma amenizada nesse sofrimento, né? Muito pouco, eu sei o que a gente fez, nem chega perto da necessidade e dessa carência que a pandemia impôs, né? Para os nossos artistas, nossos fazedores, mas, enfim, estamos aí. E por falar nisso, aí, assim, nessa relação do Passo do Frevo com o artista e tal, muita gente, uma das pessoas falando no início até remeteu a isso. Muita gente acha que é impossível desvincular o frevo do carnaval. E muita gente também fala que falta uma renovação, que os artistas são as mesmas músicas, os artistas. Como é que você vê essa espécie de crítica que se faz ao... Como defensora do frevo. Não, eu acho assim que faz sentido e é muito pertinente a crítica do artista quando ele diz que falta espaço. Falta espaço para ele divulgar o trabalho, falta apoio para eles divulgarem o trabalho. É bacana quando a gente chega aqui, né, no Leajá e sabe que a casa está aberta para essa divulgação da arte, mas a gente sabe que isso não é uma realidade de muitos meios de comunicação. Então, sempre que a gente pode, a gente até faz essa ponte do artista que está ali no Passo do Frevo com outros meios de comunicação e em muitos deles nós temos uma boa receptividade de fazer esse casamento, né? Agora, sobre a renovação, eu acho que isso passa muito pela possibilidade da divulgação, porque é impressionante o número de artistas que chegam no Passo com projetos novos, com um repertório novo, meninada nova, está aí a Orquestra Malassombro, que por onde passa tem um agito, um fã-clube, uma plateia, né, enorme, e também o respeito aos mestres, às mestras, às tradições. O Passo do Frevo é um lugar para dialogar como um todo, né? A gente poder ter um maestro Edson Rodrigues brincando com uma Isadora e um Juliano Holanda dialogando com o Alceu Valença. Eu acho que tem repertório novo, eu acho que a meninada, né? Estou falando meninada, são bem mais jovens que eu. A meninada tem produzido bastante, tem produzido coisa de qualidade, de verdade. Passou aí pelo FIG, tem projetos que passearam pelo SESC, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Agora tem um monte de gente saindo do Brasil para fazer seus espetáculos, suas turnês internacionais. A gente precisa se unir, né? Dar força, abraçar essa turma que é nossa e ajudar na reverberação desses produtos. E 2023? Volta aí o carnaval. Tem alguma novidade que pode adiantar para a gente? 2023 é uma vontade que está sendo bem planejada a partir de agora, dezembro, dia 5 de dezembro desse ano ainda, o Frevo comemora os 10 anos do título que recebeu da Unesco, lá atrás, em 2012. Então, a gente vai fazer 10 anos do Frevo como Patrimônio da Humanidade e a gente já faz o lançamento, a comemoração dessa efeméride com o lançamento de uma exposição nova. A gente se desafiou a discutir
essa exposição, sair um pouco dessa linha de conforto do que está lá, está bonito, mas que precisa dialogar com a atualidade. Então, a gente vai fazer uma intervenção na exposição a exposição da gente permanente, ali naquela entrada na linha do tempo, trazendo novos elementos, trazendo isso das pessoas que estão se comunicando com o frevo agora mais na atualidade, mas também não perdendo esse viés de diálogo com as tradições da gente, fazendo uma reflexão de tema, Geraldo, que nos é muito caro, mas que num momento histórico assim ficou muito invisibilizado, a questão da mulher no frevo, né? A gente, por exemplo, fala de Joana Batista, que veio numa descoberta tão depois, e é uma música que das mais executadas no carnaval, que é Vassourinhas, mas não somente como ela, como artista, mas várias outras artistas, passistas da música, mas fazedoras do frevo, como aderecistas, como essas mulheres que são mestras e estão à frente de tradicionais agremiações carnavalescas. Uma outra provocação que a gente vai trazer nessa exposição, nessa intervenção e nessa atualização da exposição da gente é o frevo negro, né? O frevo para as minorias, o frevo na periferia. Agora, de novembro do ano passado a março desse ano, nós tivemos no Paço do Frevo, dentro dessa política da gente de exposições temporárias, uma exposição assim que deu razão a muita coisa que a gente quer, que a gente faz, e muita motivação para a gente que trabalha no Paço do Frevo, que foi uma exposição que se chamou Patrimônios Periféricos. E isso foi fruto de um trabalho, uma relação do Paço do Frevo, da Prefeitura do Recife e da OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Então, essa parceria possibilitou que nós formássemos jovens nessa área da economia criativa, mais propriamente na área da economia, da cadeia produtiva do frevo, formássemos 2.500 jovens, né? Certificássemos 2.500 jovens com o Paço do Frevo e com a OEI. E o resultado desses produtos, dessas coisas que esses jovens produziram, aprenderam, eles foram para uma exposição de uma curadoria coletiva e ficou até março, no Paço do Frevo. E era essa a ideia, né, da gente, como patrimônio frevo, dialogar com vários patrimônios que a gente tem nas mais diversas periferias do Recife. Então, esse tema a gente traz também para a exposição, né? Frevo e periferia. Tanta coisa bacana que a gente produz na periferia e que, na verdade, é dali onde nasce o frevo, né? Quando a gente chega na Bomba do Emetério, as maiores agremiações, né, as agremiações tradicionais. Eu não posso dizer maior não, viu, minha gente? Desculpa aí, porque aí eu já vou me lembrar do bairro São José, de Santa Amaro, do Ibura, que tudo é muito grande, tudo é muito bonito. Mas me veio a memória agora, assim, da Bomba do Emetério e essa provocação que a gente tem que estar sempre perto. E isso linka com o tema da gente, a Casa do Frevo é o Mundo. Maravilha. Luciana, queria agradecer a tua presença, parabenizar você pelo trabalho no Paço do Frevo. Se você não conhece, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nos visite. Vá lá. E é isso, alguma consideração final? Eu vou reforçar esse convite e vou dizer a você que foi no Paço do Frevo um pouquinho antes da pandemia, né? Volte a casa, ela está bonita, está linda, está com a manutenção maravilhosa. Nossos ingressos custam R$10 a inteira, mas a nossa política de meia entrada e de gratuidade ela é absolutamente extensa. A terça-feira, o Paço do Frevo funciona no modo gratuito. Todos os visitantes que chegarem ao Paço do Frevo na terça-feira, ele não paga o ingresso. E política de meia entrada para vários segmentos aí. A gente trabalha também no modo gratuito para os professores da rede pública, seja ele em que faixa de escola estiver, no ensino fundamental, no ensino médio, ou os professores de universidade. As pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, né, um grande estímulo, eles também pagam meia entrada. Nos procurem nas redes sociais, fiquem por dentro da programação. A gente conseguiu voltar com um arrastão. Domingo que vem tem mais um arrastão pela ilha ali, pelo Paço. Enfim, venha que tem café, tem bolo, tem tudo, tem frevo. E pensar sempre nisso, sabe, Geraldo? O frevo é todo dia, né? E a gente se propõe a essa coisa ali no Paço do Frevo. O dia que você chegar, tem frevo. Para você cair no frevo, não precisa tá fantasiado, tá com as acrobacias, decorar todas as músicas, saber de tudo. É lindo que você também faça tudo isso, mas também se você não fizer, você vai estar em casa do mesmo jeito. Maravilha, valeu, Luciana. E você aí, antes de ir para o Paço do Frevo, se inscreva no canal do YouTube do Leia Já,
curta, compartilhe, ative notificações. Lembrando que o podcast Trianon também está no Spotify. É isso, valeu, até a próxima.